Você já ouviu falar de um homem que andou tão perto de Deus que não conheceu a morte? Imagine viver de forma tão íntima com o Criador, tão alinhado com a sua vontade, que um dia simplesmente sumir da terra, sem velório, sem sepultura, sem explicações humanas. A Bíblia diz apenas que ele foi levado por Deus. Esse é o mistério de Enoque, um dos personagens mais enigmáticos das Escrituras. Apesar de aparecer poucas vezes na Bíblia, sua vida nos ensina lições profundas sobre fé verdadeira, intimidade com Deus e preparação para a eternidade. Enquanto muitos heróis bíblicos são lembrados por milagres grandiosos ou conquistas impressionantes, Enoque nos mostra que o maior feito de todos é viver diariamente na presença de Deus. Neste vídeo, vamos mergulhar na história desse homem oculto da Bíblia, desvendar os segredos da sua caminhada e entender por que ele foi escolhido para viver algo tão extraordinário. E no final, eu vou compartilhar com você princípios práticos que podem transformar a sua vida espiritual, te ensinando como andar mais perto de Deus, assim como Enoque andou. Então já se prepare, essa mensagem pode ser um divisor de águas na sua fé. Capítulo 1. Um nome perdido na genealogia. No livro de Gênesis, no meio de tantas genealogias que parecem apenas listas de nomes, surge discretamente um personagem quase esquecido, Enoque. Ele era filho de Jared e pai de Matusalém. Este último ficou famoso por ser o homem que viveu mais tempo na história bíblica, alcançando 909 anos. À primeira vista, Enoque poderia ser considerado apenas mais um nome em meio a tantos descendentes. Mas, de repente, a narrativa bíblica nos entrega uma frase que quebra completamente o padrão repetitivo daquela lista. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o levou. Enquanto todos os outros patriarcas têm suas vidas resumidas em uma sequência quase monótona de viveu tantos anos, gerou filhos e morreu, a história de Enoque foge da regra. Sobre ele não há batalhas, não há conquistas políticas, não há feitos militares. O único detalhe registrado é o mais impressionante de todos. Ele viveu em íntima comunhão com Deus. Esse silêncio ao redor de sua biografia, longe de ser insignificante, na verdade abre espaço para o mistério. É como se a Bíblia nos convidasse a refletir mais sobre a profundidade da sua caminhada espiritual do que sobre detalhes terrenos. Afinal, talvez a vida de Enoque seja a prova de que não são as grandes façanhas humanas que marcam a eternidade, mas sim a forma como decidimos andar com Deus todos os dias. Capítulo 2. O homem que não conheceu a morte. A Bíblia nos diz que Enoque viveu 365 anos. Esse detalhe chama a atenção, porque o número 365 nos remete imediatamente aos 365 dias de um ano. É como se o próprio número fosse um lembrete simbólico de que Enoque viveu cada dia em constante comunhão com Deus, sem pausas, sem interrupções, numa caminhada diária de fé. Mas o que realmente impressiona é a forma como sua história termina. Em uma lista marcada pela repetição da frase "e morreu", Enoque quebra o padrão. Sobre ele, lemos algo totalmente diferente. E já não era porque Deus o tomou para si. Isso significa que ele não experimentou a morte como todos os outros. Ele não teve fim físico, não deixou sepultura, não enfrentou a dor da partida. Um simples homem, mas que recebeu um destino extraordinário, foi levado vivo à presença do Criador. Esse detalhe nos mostra que Enoque não foi lembrado pelo que construiu ou conquistou no mundo, mas pela intimidade com Deus, que o tornou digno de um destino único. Sua vida inteira foi como um testemunho silencioso de que andar com Deus pode mudar até o final da nossa história. Capítulo 3. O profeta que poucos conhecem. No Novo Testamento, encontramos uma revelação surpreendente. Em Judas, versículo 14, Enoque é citado como profeta. Ele teria anunciado a vinda do juízo de Deus sobre os ímpios, séculos antes do dilúvio. Isso mostra que Enoque não era apenas alguém que andava em silêncio com Deus, mas também um mensageiro da justiça divina. E é interessante notar,
Essa profecia de Enoque é considerada uma das mais antigas da história bíblica. Antes de Noé construir a arca, antes mesmo de Moisés receber a lei no Sinai, já havia uma voz proclamando que Deus julgaria os atos de impiedade dos homens. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, que a corrupção humana já era tão intensa naquela época que Deus levantou alguém para advertir sua geração. Segundo, que Enoque não se limitou a viver sua fé em particular, e ele a expressou publicamente, enfrentando a resistência de um mundo hostil. Sua intimidade com Deus produziu coragem, e sua coragem o tornou uma referência eterna, lembrada milhares de anos depois como aquele que profetizou o juízo do Senhor. Capítulo 4. O mistério do livro de Enoque. E aqui surge outro detalhe intrigante, o chamado livro de Enoque. Ele não entrou no cânon bíblico, mas foi preservado em algumas tradições judaicas e também era bastante respeitado por comunidades cristãs primitivas. Muitos estudiosos acreditam que esse livro circulava entre os primeiros seguidores de Jesus, o que explica por que Judas o cita em sua carta. Nesse escrito, Enoque não aparece apenas como um homem que andou com Deus, mas como alguém que foi arrebatado para receber revelações celestiais. Ele teria visto os anjos caídos que se rebelaram contra o Criador, compreendido os segredos do céu e recebido mensagens sobre o juízo final, que ainda viria sobre toda a terra. É como se Enoque fosse um elo entre o humano e o divino, alguém que transitava entre os dois mundos para trazer mensagens ocultas. Mesmo fora da Bíblia oficial, sua memória atravessou séculos, cercada de mistério, como se Deus tivesse reservado nele uma chave para compreendermos os tempos do fim. Capítulo 5. O paralelo com Elias. Enoque não foi o único a escapar da morte. Muitos séculos depois, encontramos outro episódio extraordinário. O profeta Elias, um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Ele também não passou pela experiência comum de todos os homens. A Bíblia relata que, diante do olhar atônito de Eliseu, Elias foi levado vivo aos céus em um redemoinho de fogo, acompanhado de carros e cavalos flamejantes. Esse detalhe conecta Enoque e Elias de uma forma única. Ambos não experimentaram a morte física. Ambos foram retirados da terra de maneira sobrenatural. E é justamente aí que surge uma das teorias mais intrigantes do Apocalipse. Seriam eles as duas testemunhas de Apocalipse 1, destinadas a voltar no fim dos tempos para proclamar a verdade e enfrentar a grande oposição do anticristo? Para alguns estudiosos, faz sentido, já que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, Hebreus 9:27. Esses dois, que ainda não passaram pela morte, retornariam para cumprir esse destino. Outros, porém, veem essa ideia apenas como simbólica. De qualquer forma, o paralelismo entre Enoque e Elias nos mostra que existem mistérios divinos que ainda não compreendemos por completo, mas que apontam para o poder e a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Capítulo 6. O segredo de sua vida. E afinal, qual foi o segredo de Enoque? Quando olhamos para sua trajetória, percebemos que ele não deixou monumentos, não ergueu cidades, não conquistou povos. O que realmente marcou sua vida foi algo aparentemente simples, mas espiritualmente grandioso. Ele escolheu andar com Deus todos os dias. Esse andar não significa apenas acreditar ou fazer orações ocasionais. Significa viver em sintonia constante com o Criador, permitindo que cada escolha, cada passo, cada decisão fosse guiada pela presença divina. Enquanto a sociedade ao seu redor mergulhava em corrupção, violência e idolatria, Enoque decidiu trilhar um caminho diferente, o caminho da fidelidade. Talvez seja por isso que Deus o tomou para si, como se dissesse: esse não pertence mais ao mundo, ele pertence a mim. E é exatamente aqui que mora a lição para nós. O verdadeiro milagre da vida não está em feitos grandiosos diante dos homens, mas em viver de forma íntima e constante diante de Deus. Capítulo 7. O legado de Enoque. O impacto da vida de Enoque é tão profundo que atravessa o Antigo Testamento e chega até o Novo. No famoso capítulo da fé,
Hebreus 11, encontramos seu nome registrado como exemplo eterno. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que agradara a Deus. Aqui está a chave do seu legado. Não foi a perfeição que o levou aos céus, mas sua fé viva e sua vida de intimidade com Deus. Enoque nos mostra que não importa o tamanho das obras humanas ou os títulos conquistados. O que realmente conta é viver de modo a agradar ao Criador. Seu testemunho é uma mensagem atemporal. Qualquer pessoa, em qualquer geração, pode escolher andar com Deus. O legado de Enoque nos convida a deixar marcas que não se apagam na terra, mas que ecoam na eternidade. Capítulo 8. O mistério que continua. Até hoje, ninguém sabe exatamente como foi o arrebatamento de Enoque. A Bíblia não descreve se foi em um instante de oração, em meio à sua família, ou em algum momento de caminhada solitária com Deus. Tudo o que sabemos é o suficiente. A morte não teve poder sobre ele. E é justamente nesse silêncio que está a grande mensagem. O detalhe não está no como, mas no porquê. Enoque não foi levado por acaso, nem por sorte. Ele foi arrebatado porque andava em intimidade com o Senhor, e isso nos revela uma verdade eterna. Para quem anda com Deus, a morte nunca é o fim. Essa história nos lembra que a maior vitória da vida não está em riquezas, títulos ou conquistas humanas, mas em caminhar todos os dias lado a lado com o Criador. E eu deixo essa pergunta para você refletir. Se Deus viesse hoje buscar aqueles que realmente andam com Ele, você estaria pronto para ser encontrado? Se essa história sobre Enoque mexeu com você, imagine quantos outros personagens ocultos da Bíblia ainda têm segredos incríveis a revelar. O que a vida desse homem nos mostra é que caminhar com Deus não é sobre títulos, cargos ou reconhecimento humano, mas sobre intimidade, fé e perseverança. Enoque nos ensina que é possível viver em um mundo cheio de distrações e ainda assim manter um coração alinhado com o Criador. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo nesses relatos pouco falados e, além da narrativa, vou compartilhar com você princípios práticos, verdades espirituais, que podem ser aplicadas no seu dia a dia para fortalecer sua fé, transformar sua mente e trazer mais paz para a sua vida. Cada detalhe que revelamos aqui não é apenas história antiga, mas um convite para um despertar espiritual hoje. Então não esqueça, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal Ocultos na Bíblia, porque ainda temos muitas histórias misteriosas e transformadoras para explorar juntos.